Talvez esse vídeo não seja um vídeo tão feliz como a gente gostaria, mas eu preciso falar um pouco a respeito do que vem acontecendo no Brasil. No final de semana, nós tivemos aí uma repercussão muito grande de uma manifestação feita em São Paulo. As pessoas caminharam lá livremente em busca de algo que talvez seja diferente do que elas vêm pedindo há muito tempo. Não é só a igualdade, é poder andar na rua sem medo de levar um murro na cara. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo certa vez, quando eu estava em Campinas. Há muito tempo atrás, quando eu fazia enfermagem lá no centro de Campinas, eu precisava passar uma ponte, um pontilhão para chegar num shopping. Como eu tinha que esperar horas para pegar o ônibus, eu falei, vou nesse shopping. Era de dia, tá? Eu estudava durante o dia. Isso em meados de 2003, 2004. Quando eu comecei a estudar na escola Arquimedes em Campinas. Tava um sol de rachar a peteca. E simplesmente eu estava andando e vinha ao meu encontro um homem normal. Acredito que ele estava drogado no momento em questão. E ele me desferiu um golpe para ir no meu rosto. Só que eu tenho 1,59 m, para quem não me conhece pessoalmente. E eu me abaixei, ele veio pra cima de mim, eu saí correndo. Eu me lembro que eu me escondi em uma ótica que estava fechada para almoço, mas eu bati, a moça que estava abriu e me acolheu. Isso em meados de 2003, 2004, quando eu estudava em Campinas. Eu já fui assaltada em Campinas, também à luz do dia, e também apanhei, mas eu bati também, né? Mas o que isso tem a ver? Será que o feminicídio ou a violência contra a mulher, ela só vem a partir de quando é tocado o corpo, né? Hoje, infelizmente, aqui na minha cidade, após toda essa repercussão que está tendo devido a outros tipos de crimes que vem acontecendo no Brasil, aqui na minha cidade, uma mulher foi levada a óbito após ser desferido entre 10 a 12 golpes com uma arma branca. Então, é muito triste ver que, por mais que é falado, por mais que é incentivado, por mais que é divulgado, por toda a política pública, que para mim também não faz muita diferença, as políticas públicas que é feita em favor da mulher, eu não estou falando de direito trabalhista, estou falando de segurança. Às vezes, se você está no mercado ou você está em qualquer ambiente público e você fala alguma coisa para alguma pessoa que não te conhece e ela é de outro sexo, né? No caso do masculino, você é tratado rispidamente. Quantas vezes eu, andando aqui no centro da cidade, ao passar na faixa de pedestre, ser gritada, né? E olha que eu não tenho lá nenhum tipo de beleza que seja monumental. Recentemente, com os casos que eu vim ocorrendo no hospital da qual eu trabalho, eu ouvi do Uber o seguinte: que bom que você está saindo viva. Então, a violência, ela não precisa ser física, ela pode ser desferida e ferir de outras formas, né? E o que eu tenho para dizer é assim, infelizmente nosso país é um país que, em sua maioria, dentro do Congresso Nacional, da Câmara Municipal, da própria Prefeitura, você vê poucas figuras femininas de relevância. Eu acho que agora, com tudo isso que está acontecendo, as mulheres que me seguem, e eu não sou de tomar nenhum tipo de partido político, mas eu acredito que sim, a gente deve começar a votar em mulheres. Afinal, não dizia o marketing da velha e antiga Marisa, de mulher para mulher, Marisa? Então a gente tem que usar isso na política também. Mas o que vai fazer de diferença uma mulher lá? Saber o que a gente passa, saber o que a gente sente também. Já que tem homens que defendem, pelo menos eles dizem que defendem, que também a gente vê coisas horrendas acontecendo no meio jurídico, fazendo um adendo aqui, por exemplo, no caso do meu marido com carro, e você vê que o poder político
jurídico tá cagando, né? Mas eu acho que a gente tem que começar de alguma parte, de algum lugar e tomar não tomar partido, não tô falando de novo de partido político, mas fazer com que, se a gente quer ser ouvida, colocar pessoas para que nos ouçam. Né? O meu elogio vai para a prefeita, não, para a primeira dama da minha cidade, que desde quando começou o mandato, eu vejo a Luciana tomando frente de muita coisa. Ontem, após o ocorrido, ela entrou em contato, ela já estava nas redes sociais falando, pensando em alguma coisa, em algum projeto para que isso não ocorresse. A gente tem a história da Erika Tanque, se eu não estiver enganada, que eu não sou da época da mãe dela, não conheci a mãe dela, mas eu conheci a Erika. A gente teve agora, recentemente, assinado a política pública junto com a Santa Casa de Limeira para acolhimento de mulheres vítimas de violência. Então, as coisas, elas acontecem. De grão em grão, a galinha ainda não encheu, nem está prestes a encher o papo. Mas eu acho que a gente tem que continuar falando e colocando isso em alta bom som para que as coisas comecem a acontecer, né? E infelizmente aconteceu isso com a mais uma pessoa aqui de Limeira, meus pêsames à família, e é um assunto pesado, mas que a gente precisa sempre colocar em xeque para que as autoridades façam alguma coisa. Eu acho que é importante que isso aconteça e que tome-se providência sim. E é isso, o papo em pauta de hoje é esse. Ontem, nossos passos ocuparam as ruas, mas hoje é a nossa voz que precisa ocupar consciências. Caminhamos por aquelas que vieram antes de nós e que não puderam caminhar livremente. Caminhamos por aquelas que ainda caminham com medo. Caminhamos por aquelas que não estão mais aqui, mas que seguem vivas em nossa luta. A violência contra a mulher não é um fato isolado. Ela é estrutural, silenciosa e cotidiana. Ela se esconde em olhares, palavras, ausência, controle e agressões. E nenhuma forma de violência pode ser normalizada. Ser mulher é resistir desde o primeiro dia, é aprender a ser forte, muitas vezes sem ter escolha. É transformar a dor em coragem, medo em movimento, silêncio em grito. Ontem marchamos para dizer com clareza: não aceitamos menos respeito, não aceitaremos menos dignidade e não aceitaremos mais violência. Que essa caminhada não termine no asfalto e que ela continue nas escolas, nas casas, nos locais de trabalho, nas decisões políticas e nas relações humanas. Porque quando uma mulher é violentada, toda a sociedade falha. E quando as mulheres se unem, a sociedade muda. Em homenagem a cada mulher que resistiu à luta, à dor, que protege, que educa, que denuncia e que sonha, que nós possamos seguir marchando, vigilantes e juntas, por todas nós, por todas e por todas e por todas aquelas que virão.